E esse processo evolutivo do dinheiro, e aqui eu trago apenas um gráfico ilustrativo, a evolução do dinheiro, com várias formas de dinheiro ao longo da história. Aqui temos cacau, sementes de cacau, conchas, colares, a pedra de Yap, os Ray Stones. Até tem uma criptomoeda inspirada nesse nome, se chamava Ray Blocks, agora se chama Nano, mas eu não vou entrar nesse tema agora. E depois outros, como ouro, quando começou a ser monetizado, aí o experimento de dinheiro de papel na China, com o Grande Khan. Depois as moedas de ouro e prata, o lingote de ouro, o bullion de ouro, até o papel moeda, e hoje talvez faltaria um ponto de interrogação ali, talvez o Bitcoin. Mas essa evolução, ela pode demorar anos, décadas ou até séculos. Para realmente esse bem chegar ao ponto de ser uma reserva de valor, um meio de troca e atingir o status de unidade de conta, é o bem universalmente aceito nas trocas e é em função dele que todas as outras trocas de mercado são precificadas, realmente é um tempo que demora. E é nesse sentido de tentar entender como um bem emerge no mercado, de que forma ele é utilizado, quais dessas funções, na verdade, são predominantes, pelo menos no início da monetização de um bem. Sim que, na prática, não é possível nós separarmos e conseguir realmente delimitar, a partir desse momento passa a ser um meio de troca e a partir desse momento passa a ser unidade de conta. Não é tão simples, é um processo dinâmico, evolutivo, e não é tão fácil demarcar essa mudança de função ou predominância. E é nesse sentido que eu trago aqui a ideia de que, no início da monetização de um bem, a função predominante é justamente a de reserva de valor. É quando o bem ele é identificado e é valorado pelos indivíduos com a potencial capacidade de preservar valor ou até em se apreciar o valor ao longo do tempo. E tudo mais constante, ceteris paribus, os indivíduos vão preferir usar um meio de troca que mais bem preserve o valor ao longo do tempo e espaço do que um que menos preserve. E é nesse sentido que eu trago a ideia e a forma que isso se relaciona ao Bitcoin, ao processo que eu chamo de monetização do Bitcoin como um ativo digital, é nessa ideia de ser, primeiro, uma reserva de valor e um meio de troca, neste momento de vida, nesse estágio, ele é menos importante. É claro que, como eu trago aqui esse círculo, as funções acabam se retroalimentando e se reforçando. À medida que um bem vai sendo percebido como valioso, como diz o Menger, que tem mais fit for preservation, são mais aptos para a preservação, esses bens vão sendo entesourados, tendem a ser mais demandados em trocas, vão sendo mais usados como meio de troca, e por serem mais usados como meio de troca, tendem a ser mais usados como reserva de valor, e assim por diante. Então, é claro que essas funções, como eu digo, não tem uma demarcação clara que é possível nós identificarmos, mas sim elas se reforçam. Mas no estágio inicial, a função predominante é de reserva de valor. E para essa ideia de reserva de valor e no estudo do dinheiro, eu trago aqui um autor que é muito conhecido, o Nick Szabo, que é ENS, que é as iniciais ao contrário do Satoshi Nakamoto. Muita gente diz que esse é, na verdade, o Satoshi Nakamoto. E, sem dúvida, que da lista de potenciais candidatos, ele deve estar em top 3, se não é o primeiro. Mas ele é um cientista da computação, ele é advogado, é um polímata, ele também tem doutorado em economia, o cara realmente que escreve sobre tantos assuntos. O blog dele, inclusive, se chama Unenumerated, porque ele fala sobre tantos assuntos que ele não conseguiria numerar todos os assuntos abordados no blog dele. E ele traz um conceito que é muito importante nesse estudo do dinheiro, e foi um artigo seminal que ele escreveu em 2002, chamado Shelling Out The Origins of Money. E até fazendo alusão ao artigo do Carl Menger, que foi, na verdade, um panfleto de 1892, chamado The Origins of Money, On the Origins of Money, então sobre as origens do dinheiro. Então o Nick Szabo, na verdade, ele conseguiu complementar a teoria do Menger, porque ele não apenas ele usou todo esse arcabouço teórico da escola austríaca, Mises, Hayek e também do Menger, mas ele, usando arqueologia e usando artefatos e todas as descobertas arqueológicas ao longo de todo o século XX, ele conseguiu identificar, e aí desenhou essa teoria de proto-dinheiro, ou proto-moeda, proto-money, que ao longo dos milênios, em diversas sociedades primitivas, os indivíduos usavam alguns objetos ou artefatos que eram custosos de manufaturar, e tinha um processo produtivo custoso que não poderia ser forjado, o que ele chama de unforgeable
costliness of production, então é custoso produzir, e que foram objetos, aqui eu trago um exemplo desses objetos, conchas aqui, que eram feitas em formas de colar, que eram usados para preservar o valor ao longo do tempo, inclusive entre gerações, e que nessa ideia de proto-dinheiro, esses objetos que ele chama de colecionáveis, collectibles, eram sim proto-dinheiros, e que eram usados não apenas em trocas voluntárias no mercado, mas também como forma de transferência de riqueza entre gerações, então para herança, ou transferência de riqueza em processos de guerra, de batalha entre tribos, e que uma tribo era vencedora, e essa é uma forma de, talvez, pagar reparações a outra tribo, ou até como forma de pagar preço da noiva em algum casamento. Então, diversas formas de transferência de riqueza, não necessariamente trocas voluntárias, porque pode ser coercitiva ou voluntária, mas esses objetos colecionáveis que eram considerados proto-dinheiro. E uma característica essencial desses proto-dinheiro, dos colecionáveis, é justamente a propriedade ou a função de reserva de valor.